A tensão correta da linha é importante, pois, se desajustada, pode produzir o ponto solto ou franzir o tecido. Se o ponto da máquina estiver solto, aumente a tensão da linha. Se o ponto da máquina estiver apertado, franzindo o tecido, diminua a tensão da linha. A agulha e a linha devem ser escolhidas conforme o tecido a ser costurado. A tabela a seguir é um guia prático. Consulte-a sempre antes de começar uma costura. O seletor tem 8 posições de A até H. Cada letra possui 2 tipos de pontos, um decorativo e um flexível. Quando o seletor de comprimento do ponto estiver nas posições 0 a 5, a máquina fará um ponto decorativo correspondente à letra do seletor de pontos. Quando o seletor do comprimento do ponto estiver na marca vermelha, a máquina fará o ponto flexível da letra em que estiver o seletor de pontos. A costura reta é indicada para a união de tecidos, cerzidos, pespontos, alinhavos, pregar zíperes, entre outros. Posicione o tecido na máquina. Abaixe a alavanca da sapatilha. Costure cerca de 1 centímetro, pisando no pedal controlador. Faça o arremate pressionando o botão de retrocesso, costurando mais 1 centímetro. Depois, solte o botão e continue costurando até o final do tecido. Para arrematar o final da costura, pressione o botão de retrocesso e costure para trás 3 ou 4 pontos. Levante a agulha, a alavanca da sapatilha e remova o tecido. Corte a linha no cortador da barra do suporte da sapatilha. O botão de retrocesso, situado no centro do seletor de comprimento do ponto, é utilizado para costura em retrocesso. Pressione o botão e mantenha-o pressionado. A máquina irá costurar para trás enquanto mantiver o botão pressionado. Para reforçar o final de uma costura, pressione o botão de retrocesso e dê 4 pontos para trás. Para costurar o ponto zigue-zague, certifique-se que a agulha está em sua posição mais alta. O seletor deve ser movido da posição de costura reta para a posição de zigue-zague. Quanto mais à direita o seletor, mais largo ficará o ponto zigue-zague. A maioria dos pontos em zigue-zague se faz com a agulha em sua posição central. As posições direita e esquerda são utilizadas para pontos especiais. Quanto maior o número do comprimento do ponto, mais abertos e separados estarão os pontos de zigue-zague. As posições entre 0 e 1 do seletor do comprimento dos pontos são utilizadas para pontos acetinados, cheios. Utilize a sapatilha de uso especial J para fazer aplicações. O chuleado é um acabamento feito nas bordas do tecido para evitar que desfiem. Selecione o ponto zigue-zague. Coloque a agulha na posição central. Comprimento do ponto recomendável entre 1 a 2. Coloque a sapatilha de uso geral B. Tensão da linha recomendável entre 2 a 5. Coloque o tecido sob a sapatilha, posicionando a borda do tecido no centro do furo da sapatilha. Ajuste a largura do ponto, de forma que um ponto penetre no tecido e o outro fora. Assim, a linha irá envolver a borda do tecido. Os pontos flexíveis são utilizados para costurar malhas e outros tecidos elásticos. São os pontos localizados em vermelho na Facilita Pro 2968. Escolha o ponto desejado. Neste caso, vamos utilizar a costura reta no grupo A. Posição de agulha no centro. Deixe a alavanca no modo de costura reta. Proceda do seguinte modo. Gire o seletor do comprimento do ponto para a esquerda até alinhar a marca vermelha. Se for preciso um ajuste, costure devagar e mova o seletor enquanto costura. Mova-o para a direita para separar mais os pontos. Mova-o para a esquerda para juntar os pontos. O ponto invisível é um ponto utilitário apropriado para se fazer bainhas invisíveis, substituindo a costura manual. Também pode ser usado como ponto decorativo e para aplicações. Para fazer uma bainha invisível, selecione o ponto invisível no grupo B. Mova a alavanca de costura reta para o zigue-zague. Coloque a agulha na posição central. Comprimento do ponto recomendável entre 2 e 3. Coloque a sapatilha para a bainha invisível. Dobre a bainha. Dobre a parte de trás. Coloque a bainha dobrada embaixo da sapatilha. Costure usando pontos largos para prender a borda dobrada. Vire o tecido para o lado direito.
Com o ponto 3 pontinhos, é possível pregar elástico. Selecione o ponto 3 pontinhos no grupo C. Mova a alavanca de costura reta para o zigue-zague, posição de agulha no centro, comprimento entre 2 e 3 e sapatilha de uso geral B. Coloque o tecido na máquina com o elástico para cima e costure sobre o elástico. O ponto tipo overlock é utilizado para acabamentos nas bordas dos tecidos. Selecione o ponto tipo overlock no grupo D. Mova a alavanca de costura reta para o zigue-zague, posição da agulha no centro, mova o dial para a marcação vermelha. Coloque o tecido na máquina, pressione a borda do tecido na marcação da sapatilha e costure. A Facilita Pro 2968 faz casa de botão de qualquer tamanho em 4 passos. Selecione o ponto zigue-zague no grupo A. Mova a alavanca de costura reta para o zigue-zague e deixe a agulha na posição do centro. Utilize a sapatilha para a casa de botão L. Marque no tecido o tamanho do botão. Alinhe as marcas da sapatilha com a linha do começo da casa de botão. Gire o dial seletor para a posição 1 para fazer o primeiro passo. Coloque a agulha sobre o início da marca, girando o volante em sua direção. Costure até o final da marca. Retire a agulha do tecido, girando o volante em sua direção. Gire o dial seletor para a posição 2 para fazer o segundo passo. Dê no mínimo 4 pontos, terminando na marca. Retire a agulha do tecido, girando o volante em sua direção. Gire o dial seletor de casa de botão para a posição 3 para fazer o terceiro passo. Costure até a marca. Retire a agulha do tecido, girando o volante em sua direção. Gire o dial seletor de casa de botão para a posição 4 para fazer o quarto passo. Dê no mínimo 4 pontos, terminando na marca. Levante a alavanca da sapatilha e retire o tecido da máquina. Corte as pontas das linhas, puxe a linha de cima para baixo e dê 2 nós. Abra a casa com cuidado, cortando-a com o abridor de casas. Em alguns tipos de tecidos, poderá ocorrer uma diferença na densidade dos pontos nos lados direito ou esquerdo da casa de botão. Se os pontos do lado direito da casa de botão estiverem muito separados, gire o botão ligeiramente para a direita, para que aumente a densidade dos pontos. Se os pontos do lado esquerdo da casa de botão estiverem muito separados, gire o botão ligeiramente para a esquerda para aumentar a densidade dos pontos. Quando a casa de botão estiver completa, gire o botão do balanceamento até a posição central e o seletor de comprimento entre 0 e 5. Para pregar botões, selecione o ponto zigue-zague no grupo A, mova a alavanca de costura reta para o zigue-zague e coloque a posição da agulha no centro. Retire o conjunto de sapatilha e haste com a máquina desligada. Abra a chapa corrediça. Cubra os dentes impelentes com a placa protetora. Coloque a sapatilha para pregar botão. Gire o volante em sua direção e lace a linha da bobina para cima. Passe ambas as linhas por baixo da sapatilha. Ligue a máquina. Coloque o tecido e o botão embaixo da sapatilha. Gire o volante em sua direção devagar, verificando se a agulha está entrando no centro do furo esquerdo e do direito do botão. Faça alguns pontos. Gire o volante em sua direção até que a agulha esteja fora do botão. Mova a alavanca da agulha para a direita. Faça alguns pontos. Para botões de 4 furos, repita a operação como nos outros 2 furos. Selecione o ponto de costura reta no grupo A. Deixe a alavanca na posição de costura reta à esquerda e a posição da agulha no centro. Comprimento do ponto recomendável entre 2 a 5. Coloque a sapatilha para pregar zíper e, quando os dentes do zíper estiverem à esquerda da agulha, deslize o separador totalmente para a direita. Encaixe a sapatilha no lado esquerdo. Quando os dentes do zíper estiverem à direita da agulha, deslize o separador totalmente para a esquerda. Encaixe a sapatilha no lado direito. A agulha dupla produz 2 costuras retas ou zigue-zague paralelas.
Ela pode ser aplicada para confecção de bainhas, aplicação de elásticos ou pontos decorativos. Selecione o ponto costura reta no grupo A. Deixe a alavanca na posição de costura reta à esquerda e a posição da agulha no centro. Sapatilha de uso geral B. Tensão da linha recomendável entre 3 e 5. Coloque a agulha dupla. Coloque o feltro e pino porta-carretel. Coloque os 2 carretéis e passe as 2 linhas juntas, da maneira usual, exceto no último guia-fio. Passe a linha do porta-carretel horizontal pelo último guia-fio e pelo furo da agulha direita. A outra linha passará apenas pelo furo da agulha esquerda. Quando utilizar a agulha dupla em pontos decorativos, não use a largura do ponto maior que a indicada, pois poderá quebrar a agulha.